Graças e paz, amados. Uma boa noite a todos. Após uma pequena pausa por conta de um problema técnico que aconteceu, a gente está começando. Hoje mais essa célula, mais esse tempo de aprendizado a Deus, da Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19, versículos de 1 em diante. Salmos 19, de 1 em diante. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então Deus, Ele faz tantas maravilhas em nossa vida que não apenas nós falamos dessas maravilhas, mas um dia conta outro dia as histórias de Deus para a nossa vida. Contam o conhecimento, contam toda a maravilha da obra de Deus. E é com esse intuito de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, de ter um pouco mais de conhecimento que nós estamos fazendo essas células online, toda quinta-feira às 7 horas da noite. A partir de hoje você vai poder também participar conosco, colocando perguntas, pedindo orações. A Maiara vai estar anotando e vai estar passando para o pastor. As perguntas o pastor vai estar respondendo e os pedidos de oração ele estará orando para vocês. Então pode pôr no chat da live, você pode pôr perguntas que a Maiara vai estar passando para o pastor responder e também pedidos de oração. E daí eu passo a palavra para o pastor que ele vai iniciar essa aula de hoje. Eu quero saudar a amada igreja, todos que estão participando deste estudo, com a graça, a paz e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos, nesta semana, retomar os estudos que nós estávamos fazendo com a integração das células. Nós temos 3 células na Igreja Metodista aqui em Itapeva e nós determinamos, conversamos e todos acharam por bem e nós estávamos nos reunindo ali no templo, em um círculo muito bom, e nós tínhamos ali de 30 pessoas, aproximadamente 30 pessoas, algum dia lá deu um pouquinho mais, mas é importante nós trabalharmos com a igreja e a visão que o Senhor nos deu antes de nós chegarmos em Itapeva. E nós estamos caminhando nesta visão. E Deus nos deu a história do povo de Deus, o povo de Israel, que saiu lá do Egito e caminhou até a Terra Prometida. E no momento em que eles foram até o Sinai, e ali então adorar ao Senhor, Moisés subiu para conversar com Deus e foi o momento que Deus deu as tábuas da lei para que ele descesse, mas no momento em que ele pegou as tábuas da lei, o Senhor disse a ele: desce depressa, porque aquele povo que você tirou lá da terra do Egito se corrompeu, fez deuses para si e agora estão ali em uma festa de orgia aos seus deuses. Então Moisés desceu até lá, e quando ele chegou e deparou com aquele bezerro de ouro, ele ficou tão indignado que lançou aquelas tábuas, que eram as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, quebrando,
E aí então houve uma série de problemas ali. Inclusive o primeiro mandamento que Deus havia escrito na lei era justamente para não ter outro Deus, não se curvar de um outro Deus, não adorar outro Deus. E dizendo ali que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem a Deus e não fazem segundo a sua vontade. Então, naquele momento foi onde Deus rejeitou o povo, e aí então levanta a figura de Moisés como o intercessor, aquele que foi até Deus levar o povo até Deus e clamar por este povo. E não apenas isto, se colocando à disposição de Deus a ponto de dizer a Deus: Senhor, salva este povo então, risca o meu nome do teu livro. Ou seja, ele deu a sua vida a Deus em favor de toda aquela nação, vamos dizer assim, que saía ali da terra do Egito. E aí então houve uma série de acontecimentos ali. E Deus saiu do meio daquele povo e já não estava com aquele povo. Então Deus agora longe daquele povo, porque aquele povo havia cometido pecado muito grande e Deus havia rejeitado aquele povo. Aí então Moisés, e nós estudamos isso na célula, ele tirou a sua tenda, ele retirou a sua tenda do meio do arraial, armou fora uma distância considerável, e ali então ele buscava o Senhor. E diz a palavra de Deus que ele, quando chegava e entrava naquela tenda, naquele lugar, Deus descia dos céus em uma nuvem e falava com Moisés como qualquer um fala com o seu amigo. E é importante nós entendermos isso também, trabalhamos com a igreja, que quando Moisés sai do meio daquele povo, o qual Deus não estava suportando por conta de toda a iniquidade, todo o pecado, mas agora ele se coloca diante de Deus e Deus o acolhe como amigo. Então, quando ele chegava, em uma outra questão que nós trabalhamos foi que quando Moisés saía lá do meio do povo, né, do arraial onde o povo estava acampado, saía em direção à tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua casa, para ver Moisés caminhando. E diz a palavra de Deus que todos viam Moisés pelas costas, até que ele entrava na tenda, o Senhor vinha nas nuvens, falava com ele, como qualquer um fala com o seu amigo, e neste meio de tempo, quando Deus falava com Moisés, diz a palavra de Deus que todo o povo se prostrava, cada um à porta da sua tenda, se prostrava diante de Deus e o adorava. Então, Moisés pôde estar conversando com Deus e colocando diante de Deus todos os problemas, intercedendo por aquele povo, falando a Deus que tivesse misericórdia daquele povo, como nós dissemos até, oferecendo a sua própria vida em favor deste povo. E aí então nós vemos primeiramente a figura de Jesus Cristo, que assim mesmo ele fez. Ele vem até nós por conta que nós estamos no mundo, estamos em pecado, mas Jesus Cristo veio para estar ali, dando a sua vida por nós. E depois de aceito por Deus, quando ele ressuscitou na Páscoa, aí então a Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus e ele intercede por nós junto a Deus. E também ele fez esta promessa aos discípulos e à sua igreja hoje,
que tudo que nós pedirmos a Deus em o nome do Senhor, Deus fará. Por quê? Porque Ele está lá, junto do Pai, intercedendo por nós, e não apenas isto. Ele enviou o seu Espírito Santo para que esteja conosco. O mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho, o mesmo Deus Espírito Santo na unidade, eles estão interagindo e estão trazendo a nós tudo que Jesus conquistou na cruz. E eu me lembro, que o último estudo nós paramos em um texto, depois nós vamos orar. E o texto que nós paramos foi Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 14. Êxodo 33, versículo de número 14. Deus respondendo a Moisés, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eu me lembro que quando nós chegamos aí, eu falei, gente, nós vamos parar o estudo, porque este tema do descanso não é o descanso que muitas vezes nós estamos pensando. Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre esse descanso. Vamos ler, vamos pedir depois para a Maiara ler, esse texto que vamos usar por referência. Mas nesse momento eu quero orar por você. Você que está aí com a sua família, você que está passando por algumas lutas, Deus quer te dar esse descanso. Ó Pai, nesse momento nós intercedemos, nós oramos e clamamos a Deus que assim como foi a tua promessa e é a tua promessa, o Senhor disse que não nos deixariam órfãos. O Senhor também disse que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, concordando com a tua palavra, o Senhor, que é a palavra, estará e está no nosso meio. Por isso, agora, Senhor Deus, eu quero estar orando e clamando que o Senhor mesmo, através do sangue do Cordeiro amado, esteja cobrindo as nossas vidas, as nossas famílias, e em teu nome, Senhor Deus, possamos agora levar todo o nosso pensamento cativo aos pés do Senhor, em humildade, em humilhação diante de ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ministre a cada um e a cada uma de nós, no profundo do nosso coração, da nossa alma. Mas para isso, Senhor Deus, vem abrindo o nosso entendimento e vem nos dando também, Senhor Deus, coração, Senhor, que possa realmente ser ensinado. Ó Deus, vem nos livrando agora de todo o conceito que temos e preconceito que nós temos, ó Deus, para que o Senhor estabeleça o teu, porque esse sim é pleno e perfeito. Nós te louvamos, te glorificamos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você que está com a sua Bíblia aberta, você poderá acompanhar Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler os versículos de 12 a 23. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura
em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face. Viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém. Então vamos retornar, àquilo que nós estávamos falando. Deus responde a Moisés uma palavra tremenda quando ele diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nesta palavra, o que é descanso. Quando você vai a um cemitério ou por conta de um sepultamento, você vê algumas coisas escritas lá. E uma delas é descansa em paz. E, infelizmente, nós somos ensinados também que a morte realmente é um descanso. Mas existe uma brincadeira, que o pessoal diz, se a morte é descanso, eu prefiro viver cansado. Ninguém quer esse descanso. Uma outra coisa que nós muitas vezes pensamos, que esse descanso é após a morte. Não apenas a morte, mas após a morte. E aí então tem se pregado muito, que quando nós chegarmos no céu, lá nós vamos ter o descanso. E aí nós podemos dizer que essa teologia, na verdade, não é uma teologia da Igreja Metodista. Essa teologia pode ser de outra denominação, mas não é a teologia da Igreja Metodista. Por quê? Porque a Igreja Metodista, ela acredita, assim como John Wesley, que o descanso que Deus tem para nós, ele acontece nesta vida. E aí então nós vamos entender que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz isso, se morremos com Ele ressuscitamos. E quando é que nós morremos com Jesus? Quando nós permitimos que Jesus mate a nossa velha vida. E aí então, a partir do momento que nós somos mortos do nosso pecado, Jesus já pagou com a morte dele tudo quanto estava em débito de tudo que nós fizemos. Mas há uma situação também, porque ele perdoa todos os nossos pecados passados, mas aí nós continuamos a pecar de novo. E aí vamos acumulando pecado. E aí nós percebemos, e o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo de número 7, quando ele fala desta dificuldade da caminhada, quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E aí ele diz: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Então ele vivia num conflito muito grande. Qual era o conflito dele? O conflito dele era estar no corpo e estar no espírito. Então aí ele coloca duas casas. Quando ele estava na casa espiritual, ele sabia, olha, eu sei que isso daqui eu não devo fazer. Mas quando estava na casa, que era o corpo, na carne, ele era obrigado a fazer aquilo que ele sabia que não era bom, não era certo. Então, numa situação dessa, e isso nós precisamos entender, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto numa situação muito séria, desagradável até, para que a igreja de Corinto pudesse entender o propósito de Deus àquela igreja que havia se desviado, não estava entendendo o projeto de Deus. Por isso ele fala tudo isso. E há muito crente que ele fica só nesta parte, pastor, mas eu tenho que viver pecando, sabe por quê? Porque até o apóstolo São Paulo, ele disse, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, pastor. Então, se o próprio apóstolo Paulo falou isso, quem sou eu? Eu não sou nem perto, não chego nem perto do apóstolo São Paulo, aí eu digo, só que ele falou isso à igreja de Corinto, e ele não terminou aí. Se você está marcando, você vai fazer uma pesquisa que ele fala isso, miserável homem que sou, ou desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ponto final, no capítulo número 7, aí ele entra no capítulo número 8, ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, porque a lei da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que era impossível à carne, ao corpo, a nós, Deus enviou o seu Filho à semelhança da carne, para que através da sua vida de santidade pudesse nos libertar dessa situação do capítulo de número 7. E aí há muita gente se apegando no capítulo de número 7 e não passou para o capítulo de número 8. E aí quando você entra no capítulo de número 8 é tremendo. Aí você vai ver que ele diz todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ele fala da ressurreição que temos em Cristo. Isso posto, nós precisamos agora entender o que é que estava acontecendo com Moisés. E tentar responder para você, porque se não é o descanso da morte, se não é o descanso da vida eterna, que descanso é esse? Quando o povo saiu do Egito e Deus fez promessa, e essa promessa, eu quero que você entenda que não foi uma promessa feita a Moisés, não. Essa promessa foi feita a José, chamado José do Egito, porque ele não era do Egito, mas ele teve um sonho, e esse sonho o levou a ser o primeiro homem depois do rei lá no Egito. E tudo que acontecia no Egito, as pessoas iam ao rei, o rei olhava e dizia, não é comigo, é com José. Então quem reinava era o rei, mas quem dominava era José. E quando houve grande fome, as pessoas vinham e José vendia tudo, passava na mão deles tudo. Por quê? Porque o mundo veio a comer na mão de José. Eu não vou estar trabalhando a história de José, mas é uma coisa interessante, que este povo que foi colocado ali no Egito para ser bênção, não foi bênção. Eles, então, por não estarem atentos à voz do Senhor, e por eles se corromperem, e justamente na idolatria, eles se tornaram escravos.
escravos no Egito. Só que Moisés, chamando, antes da sua morte, ele chama todos os seus irmãos e chama todos do Egito, e ele diz: haverá sim, aqui no Egito, esta escravidão. E desta escravidão vai demorar 400 anos, mas quando fizer cumprido o tempo de Deus, Deus prometeu que vai nos levar a uma terra nova. A terra que emana leite e mel. A terra chamada a Terra Prometida, que se tornou a Canaã, lá a Palestina. Mas uma coisa que é importante nós entendemos, que ele disse: olha, só que vocês vão fazer um juramento para mim, que o dia que vocês saírem, vocês vão retirar os meus ossos que estão aqui, sepultados no Egito. Pensa bem, 400 anos se passaram e ele disse: eu não vou ficar no Egito, vocês vão fazer um voto que vocês vão pegar os meus ossos e vocês vão caminhar com os meus ossos e vão sepultar os meus ossos na terra prometida, porque é a terra prometida, é a terra do descanso. Então, para o povo judeu, para o povo de Israel, para o próprio José, por isso ele não quis que os seus ossos ficassem ali. Ele disse: vocês vão retirar os meus ossos, porque eu vou ter descanso nesta terra da promessa. Que terra era essa? Terra que eles não tinham plantado nada, e eles iam colher daquilo que estava plantado na terra. Terra que Deus disse: vocês vão entrar numa terra onde vocês vão ter vinhais e olivais que vocês não plantaram e vão comer dele. Vocês vão usufruir de poços que vocês não abriram, mas vocês vão tomar da água que outros abriram. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que havia uma terra com toda a provisão. Só que este povo precisava fazer a sua parte ao entrar na terra prometida. E Deus disse que eles precisavam acreditar, crer em Deus, que Deus haveria de expulsar este povo da terra, ou os povos da terra, porque eram vários povos. E aí a palavra de Deus até diz: todos os zeus, os jebuseus, os fariseus, os cananeus, e ele vai falando uma porção, porque eles estavam dominando a terra. E quando o povo de Deus chega na terra, com Josué, eles conseguem conquistar a terra, mas não toda. Eles conquistaram parte da terra e se deram por satisfeitos e começaram a se avizinhar com os moradores da terra. Ao invés de expulsarem aqueles moradores da terra, porque essa era a vontade de Deus, essa era a promessa de Deus, eles, ao invés de fazer isso, eles começaram a conviver, não somente com o povo da terra, mas com a idolatria da terra, que Deus disse que não era para eles fazerem. E começaram a deixar as suas filhas casarem com aqueles filhos da terra, e os seus filhos casarem com as filhas daquela terra, e de repente você não sabia se era o povo de Deus ou se era o povo do outro lado. Então, o que nós queremos entender é que o processo de Deus e o projeto de Deus para o povo era um projeto lindo e maravilhoso. Tanto é que quando Moisés envia aqueles espias, eles entram na terra espiar. Eles veem que a terra era realmente aquela. Trazem do fruto da terra. E aí então eles dizem: gente, eu tenho certeza, nós concordamos aqui entre nós, que realmente esta é a terra que Deus prometeu. Mas, e aí vem o mas, existe nesta terra os gigantes,
os filhos de Anak. E eles são poderosos de tal maneira que nós não vamos conseguir tomar posse desta terra, porque eles são muito fortes. E quando nós olhamos para eles, nós vemos esses gigantes enormes. E quando eles olham para nós, nós somos como gafanhotos. E aí eu brinco, quem foi que foi entrevistar o gigante para perguntar a ele, como é que você nos vê? Não, porque se alguém fosse, não voltava para contar a história. Mas eles, ao verem os gigantes, eles se apequeninaram, ficaram pequeninos, como gafanhotos. E aí, então, eles falaram, nós não vamos poder entrar nesta terra que, olha bem, Deus havia dado por promessa. Só que haviam dois que se levantaram contra este povo, contra esses, com a maioria, e disse, não, realmente eles são gigantes. Mas Deus tem dado estes gigantes nas nossas mãos como se fossem pão para nós destruirmos. Então a visão de um era que eles eram maiores e eles eram gafanhotos. Agora para Josué e Caleb eles viram realmente que eram gigantes, que eram grandes, mas eles não viram naqueles gigantes nenhum poder, mas viu que eles eram como pães. Por quê? Este gigante, nós vamos começar a vencer pelos gigantes. E aí, a partir do momento em que nós vencemos estes gigantes, a terra toda vai ter medo deste povo e nós vamos conquistar a terra, porque nós estamos começando pelos maiores. Meu amado e minha amada, você sabe por que nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, nós não temos conquistado? É porque nós olhamos para os gigantes e nos fazemos pequenos. Olhamos para o gigante e aí então olhamos para nós e percebemos que nós não temos força alguma. Mas nós precisamos entender que o gigante é a oportunidade. Sabe o que fez do pequeno Davi, o grande rei? Sabe? Você sabe? Davi foi lá levar uns queijos, foi levar lá uns grãos de trigo. E aí, quando ele chegou lá, ele viu alguém gigante e 40 dias desafiando o povo de Deus e dizendo, tem algum homem aqui? Porque se tiver um homem que lute comigo e me vencer, nós vamos ser escravos de vocês. Mas se esse homem não vencer, vocês são os nossos escravos. Não vamos perder tempo, vamos ter uma luta só. E você já imaginou 40 dias o gigante fazendo isso, o gigante Golias? Só que os irmãos de Davi não contavam que Davi ia lá levar os queijinhos dele. Mas quando ele viu e ouviu, ele foi e perguntou para um dos seus irmãos, escute, o que é isso que essa pessoa, esse gigante, está falando aí? Aí o outro que estava do lado dele, eu creio que falou, ixi, não é agora não. Faz 40 dias que ele está falando a mesma coisa. Aí ele olha para o irmão dele e falou assim, escute, e você não faz nada? O irmão dele chega para ele e falou, o que você está querendo aqui? Deixou lá aquela meia dúzia de ovelhas lá do nosso pai? Vai lá cuidar das ovelhas. Você está aqui atrapalhando. Interessante, né? O irmão dele ficou valente com ele. Mas por que ele não ficou valente com o gigante? E às vezes na igreja nós somos assim, amados. Nós somos valentes com algum irmão da igreja, mas somos covardes diante do diabo e diante do pecado. Você está entendendo? Mas Davi não, quando ele viu isso, ele pergunta, escute, o que vai acontecer com a pessoa que for lutar com o gigante? Por quê? 40 dias, sabe, as coisas vão melhorando. Pastor, mas vai melhorando? Sim, por quê? A oferta é maior. Eu acho que antes, falou assim, olha, quem lutar com o gigante aqui, eu vou condecorar, fazer o principal aí do exército. Beleza, mas no segundo não. No segundo falou, olha, eu vou dar dinheiro. E vou dar isenção de imposto, tanto para ele, quanto para a família dele toda.
Aí passou mais uns dias, né? O rei falou, quer saber? Eu dou a minha filha, porque ele vai ser agora parente do rei. Então ele vai ter a parte do reino. Aí quando Davi ouve essa história, ele fala assim, bom, se ninguém se habilita, eu vou me habilitar. Eu vou lutar com esse gigante. E aí todo mundo escarneceu dele. Falou, imagine que você vai, você, coitado. Olha o tamanho dele, olha o teu tamanho. Só que quando Davi foi à batalha, era um gigante, os mesmos gigantes daqueles que estavam lá quando os espias entraram. Só que ele entendeu a mensagem. Este gigante é a única oportunidade que eu tenho de mostrar para esse exército todo dos filisteus que eu sou maior que ele, que eu posso vencê-lo. E mostrar para o meu irmão que estava querendo dar um tapa na minha orelha aí, mandando eu ir embora para casa, que quem tem de ir embora para casa é ele, não eu. E ele foi. E quando ele enfrentou o gigante também escarneceu dele. E disse para ele, você está pensando o quê? Você pensa que eu sou um cachorro, um cão, para você vir aqui lutar comigo desse jeito, sem nada? Enquanto o gigante Golias estava escarnecendo, ele olha para o olho do gigante e diz, tu vens a mim com espada, com lanças, mas eu vou a ti em o nome do Deus dos exércitos, porque do Senhor é a guerra, a batalha pertence ao Senhor. E ele diz, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele olhou para o gigante filisteu e ele viu aquele gigante, mas quando ele olha para ele, ele percebe que ele não estava sozinho, mas ele estava à frente do exército celestial do Deus vivo. Por que eu estou dizendo isso, meu amado? Tudo para falar sobre o descanso. E, infelizmente, hoje a igreja tem perdido a batalha para os filhos de Anak, que são os demônios, que é o pecado. E é comum você conversar com as pessoas da igreja e as pessoas digam assim, pastor, mas é assim mesmo. O ser humano é pecador. O ser humano é pecador. E eu quero que você entenda que o ser humano não é pecador. Como assim, pastor? Não. Ele não nasceu, o ser humano não nasceu em pecado. Ele desobedeceu e aí entrou o pecado nele, no corpo, e entrou o pecado no mundo. Mas quando ele foi criado da essência maior, melhor e pura. Porque Deus, quando fez o homem e a mulher, a Bíblia diz, e fez o Senhor, o homem, a sua imagem e semelhança, e deu autoridade sobre tudo. Você está entendendo? Ele deu autoridade sobre o demônio, sobre o Satanás que veio tentar, deu autoridade. Só que ele perdeu a autoridade porque ele se deixou levar por aquilo que a serpente, que foi incorporado pelo demônio, estava propondo para ele. E aí ele caiu. Mas então nós precisamos entender, e agora voltando à história do povo. Eles saíram, Moisés saiu com aquele povo, e agora no Monte Sinai foi o divisor de águas, que nós já trabalhamos isso com a igreja. Onde a experiência do Sinai fez com que o povo entendesse o projeto de Deus. Foi onde Deus dá os mandamentos.
O momento em que Deus faz com que aquele monte esteja fumegando. Momento em que Moisés sobe e conversa com Deus no monte. E aí, quando ele desce do monte, as pessoas não podiam olhar para ele, porque ele tinha o seu rosto brilhando, como uma fogueira. E as pessoas não conseguiam olhar para ele, houve necessidade de que se fizesse uma reunião e que colocassem sobre o rosto de Moisés alguma coisa para que as pessoas não conseguissem olhar para ele por conta de tudo aquilo. Então colocaram um véu sobre o rosto dele, e quando ele descia do monte tinha que colocar o véu para ele conversar com as pessoas. Sabe por quê? Porque o rosto dele era como o rosto de Deus, iluminado. E aí então Deus não apenas dá as tábuas da lei, e depois a segunda vez que dá as 2 tábuas da lei, mas não apenas isso, Deus agora passa para Moisés todo o projeto da construção do tabernáculo. Como seria construído o tabernáculo, as cores do tabernáculo, o que estaria dentro do tabernáculo, o que estaria ali na mesa da preposição, o que estaria no propiciatório, e todas essas coisas. Então, Moisés foi aquele que tomou das mãos de Deus o projeto arquitetado pelo próprio Deus, para desenvolver o projeto no meio daquele arraial. E para ele entender este projeto, ele precisou tirar a sua tenda e armá-la fora do arraial, para que ele pudesse ter essa intimidade com Deus, para entender como Deus poderia andar no meio do povo. Voltando ainda à pergunta, quando Deus fala para Moisés, que iria sim com ele, e que eles iriam tomar posse da terra prometida, e Deus disse: eu vou dar a vocês descanso. Você sabe então o que é descanso? O descanso para o povo judeu era a partir do momento em que eles tomassem posse, presta atenção agora, 100% da terra, vou falar de novo, eles, a partir do momento que eles tomassem 100% da posse da terra, eles estavam no descanso. Sabe por quê? Porque você não pode descansar se você tem aqueles inimigos, vamos dizer assim, parede e meia com você. Não. Então, a proposta de Deus é que eles estariam entrando no descanso se eles crescem 100% naquilo que Deus havia prometido. Teve 2 que acreditaram 100%. Foi Josué e Caleb. Josué pegou a direção do povo e foi com o povo e fez com que o povo entrasse lá na terra prometida. E Caleb foi um dos que, quando na divisão da terra em tribos, ele se levanta e diz: eu estou em primeiro lugar e eu quero o melhor lugar. Porque quando nós entramos lá atrás, que eles não quiseram entrar, eu disse que eu entraria. E eu disse também que eu queria o meu lugar, e o meu lugar era o melhor da terra. Então hoje se passaram mais 40 anos. E ele diz: e eu estou mais forte do que há 40 anos atrás, porque eu quero e vou tomar posse do meu pedaço na terra prometida. Ele creu, Josué creu, e eles tomaram posse do pedaço deles, que era o melhor lugar. Hoje também tem sido assim, meu amado. Há muita gente que está na igreja, mas poucos têm tomado posse da promessa de Deus. E é importante nós sabermos também que quando nós não cremos em Deus,
O problema não é nós não cremos. Não, o problema não é nós não cremos. O problema é que Deus está passando por mentiroso. Você está entendendo? Deus está passando por mentiroso. Você está dizendo que Deus não tem capacidade. Você está dizendo que Deus não tem poder. Porque você está vendo gigantes. E esses gigantes querem dizer para você o seguinte: o teu Deus, que Deus? Vocês são como gafanhotos. E essa é a questão, e por isso que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. E qual é o Deus que nós temos tido, amados? Principalmente agora, nessa pandemia, meu amado, Deus tem sido Covid-19. Ele é o Deus. Misericórdia, o que eu vejo de gente correndo para lá e para cá com medo. Eu já disse, domingo passado, quanta gente com medo de morrer, gente dentro da igreja. Como é que pode um crente ter medo de morrer? É o gigante. Lógico. Aí você vai dizer: ah, pastor, então o senhor acha que a gente tem... Não estou dizendo isso. O que nós somos, como igreja metodista também, nós somos sujeito à autoridade, que é bíblico, que toda autoridade é constituída por Deus. Então minha esposa, ela está lá em casa. Por quê? Nós não podemos sair. Por quê? Porque existe um decreto que nós não podemos sair a menos que seja muito necessário, e com máscara. Nós estamos fazendo isso. Mas eu quero dizer a você que eu não tenho nenhum pingo de medo de morrer. Não. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para as dificuldades, nós precisamos entender que as dificuldades estão aí para que você possa, através do Senhor, fazer com que Ele possa aguçar a sua fé, para que você possa ver que o propósito dos problemas e as dificuldades que você está passando não é para que você seja sucumbido diante das dificuldades, mas para que você, através do poder do Senhor, possa estar saltando sobre as dificuldades e sendo coroado como vencedor e como vencedora. Então, para você entender, quando Deus disse a Moisés, presta atenção nisso, que ele ia fazer aquilo. O que era aquilo que ele falou? Porque anteriormente Deus falou: eu não vou com vocês. Porque se eu for com vocês, eu mato vocês. Não chega um vivo. Mas e Moisés conversou com ele: Senhor, tu és compassivo, tu és misericordioso. E começou a conversar com Deus, e Deus falou assim: puxa vida, eu achei bom. E aí então, o que é que Deus fala com ele? Vamos lá. Disse mais Moisés ao Senhor: doce, tu me dizes, fazem subir esse povo, porém não me deste saber quem é que vai enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Olha bem, o que Moisés ouviu que Deus falou para ele, e agora ele agradece a Deus. Diz: Senhor, o Senhor disse que me conhece pelo nome. E o Senhor disse que eu achei graça diante de ti. Então, duas coisas que eu quero que você entenda. Até nós aceitarmos Jesus, Deus não nos conhece pelo nome. Mas a partir do momento em que você aceita Jesus, a Bíblia conta que Deus registra o teu nome no livro da vida. E a partir daí, Ele te conhece não apenas pelo teu nome, mas Ele conhece você pelo nome que Ele deu para você. Sabe qual é o nome? Filho de Deus e filha de Deus.
Você que tem filhos, eu que tenho filhos, nós conhecemos os nossos filhos. Às vezes, o filho chega, entra na casa, não fala nada. A mãe, geralmente é a mãe, o que está acontecendo? Nada, mãe. Pode falar que tem. Por quê? Porque ela conhece. Basta entrar na casa. Então, o que Deus estava dizendo, e que agora Moisés está falando com Deus, Senhor, o Senhor disse que me conhece pelo meu nome. E o Senhor mesmo disse que eu achei graça diante de ti. E uma coisa também que nós precisamos entender quando ele falou achar graça. Não é graça de palhaço, não. Mas a graça é favor imerecido. É um ato de graça que vem até nós para nos fazer diferentes do que somos. Não pelo nosso esforço, mas pela graça que nos é oferecida. E aí então entra mais uma vez a doutrina metodista. Nós somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, esse é o grande problema. Não apenas lá com o povo judeu, que continua assim, achando que podem se salvar pelas obras, e outros tantos que acham que podem se salvar pelas obras. E esta foi também a questão da reforma protestante, porque achava-se que podia se vender a salvação, comprava-se a salvação por dinheiro, não era pela graça, mas era por dinheiro. Comprava-se comendas, e ela virava comendador, e até hoje é assim, quando davam uma oferta bastante grande para o Vaticano. Mas não é assim. Moisés chega diante de Deus e diz a Deus, Deus, se o Senhor me conhece pelo meu nome, e se eu achei graça diante de ti, eu vou fazer um pedido. Olha que coisa linda. Você que está acompanhando a sua Bíblia, veja bem, ele diz, agora pois, versículo 13, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, e ele já disse lá no 12, né, conheço pelo teu nome, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera esta nação que é o teu povo. Parece que Moisés está falando alguma coisa aqui meio complicada. Deus não disse, olha, eu conheço pelo teu nome e você eu achei graça, eu te dei graça. Então, estou te dando essa graça. Mas aí Moisés fala para ele, Deus, se o Senhor realmente me conhece pelo nome, e se realmente eu achei graça diante de ti, olha o pedido dele agora, qual é o pedido dele? Ele diz, suplico-te, rogo-te. O que ele rogou? Vamos, ajuda eu aí. Faça saber neste momento o teu caminho. Olha aqui. Rogo-te que me faça saber depois de que eu morrer, não. Depois que eu entrar na terra prometida, não. Ele diz, eu rogo que o Senhor me faça conhecer, quando? Agora, o teu caminho. Meu amado, e isso nós precisamos entender como igreja. E essa é a minha preocupação como pastor da Igreja Metodista hoje, aqui em Itapeva. Eu não posso ser pastor de uma igreja que não quer saber hoje, agora, qual é o caminho de Deus. Sabe por quê? Quando nós não temos preocupação e não queremos saber o caminho de Deus, nós vamos vaguear por muitos caminhos. É o que tem acontecido hoje
com muitas igrejas. Deixaram o caminho do Senhor. Como a igreja lá do Apocalipse, deixaram o primeiro amor e agora estão cheios de amores. Como a igreja, a última igreja de Laodiceia, deixou o Senhor porque ele era muito pobre e agora estava feliz com uma igreja rica. Só que Jesus vem bater na porta para que eles se arrependessem. Então nós também estamos nesse processo de arrependimento na igreja metodista. Vou repetir, você já ouviu muitas vezes isso, que 15 dias antes da quarentena, nós chegamos na igreja e já proclamamos em nome do Senhor Jesus a quarentena para buscarmos o Senhor, nos humilharmos e nos convertermos do nosso mau caminho. Fechamos a porta da igreja antes de outras igrejas e colocamos ali uma tenda chamada a tenda do concerto com S. Ou seja, nós temos que nos consertar diante de Deus. E aí, quando você sabe, preste atenção nisso, que Deus te conhece pelo teu nome, porque o nome seu está no livro da vida. E quando você sabe que você achou graça, você não pode mais conviver somente com a graça e contente porque o teu nome está escrito nos céus. Infelizmente tem gente que é assim. E aí eu também fui assim, eu tenho que confessar. Eu, quando me conheci, na igreja, e a igreja metodista, nós sempre imaginávamos que o céu era realmente o fim. Então, eu aqui na terra vivo em pecado, aqui eu vivo de qualquer jeito, mas quando eu for para o céu, eu vou ser purificado dos meus pecados, e aí então eu subo para os céus. Meu amado, como se tivesse uma missa que fizessem para mim depois da minha morte, aí eu subo para o céu. Muito crente é assim. Algumas pessoas que falam, pastor, eu não vou me preocupar com construir uma casa para mim, porque lá no céu há muitas moradas. Sim, lá há muitas moradas. Mas enquanto você está aqui na terra, o céu começa a partir do momento que, primeiro, você aceita Jesus e o teu nome está escrito no livro da vida. Segundo, quando você sabe que você achou graça do Senhor. Mas terceiro, você precisa saber hoje o caminho. Você precisa conhecer o caminho. O que foi que Jesus Cristo disse aos seus discípulos? Quando ele disse, que ele ia para o Pai, aí então teve um discípulo que falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Outro disse, Senhor, como vamos conhecer o caminho? Aí então Jesus responde as duas perguntas. Ele diz, há tanto tempo estou convosco e não tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ainda ele diz, sobre o caminho, ele disse, em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora, seguindo, diz assim, ele faz isso. Faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Mas Deus não falou que Deus achou graça para ele? Meu amado, você tem a graça de Deus antes de você nascer. Antes de você nascer. O apóstolo Paulo diz que nós fomos predestinados para a salvação antes que houvesse mundo. Você está entendendo? Antes de você nascer, quando Deus fez você, Ele já te predestinou para ser santo. Ele já fez isso. Então a graça está sobre você. Ele já te deu a graça. Mas só que quando você recebe a graça, você quer conhecer a amplitude da graça.
É a mesma coisa que você ganhe de graça, né, uma mina de ouro. Aí você vai lá, tira meio quilo de ouro, faz, vende, e aí você fala, agora tá bom. Aí eu pergunto para você, e a mina de ouro? Não, não quero tirar mais ouro, não. Eu estou contente em viver desse jeito. Amados, também é assim quando você conhece a graça de Deus. Quando você entende que Ele te deu a graça, você precisa estar com esta graça, conhecendo mais ao Deus da graça. A Igreja Metodista crê na graça preveniente, é aquela que já é para a tua salvação antes da fundação do mundo. A graça salvadora, que é a graça que te faz escrever o nome no livro da vida. Mas existe a graça santificadora, que é o descanso. É o descanso. A santificação é o descanso. Então, quando Moisés fala com Deus e diz que ele queria conhecer naquela hora o caminho, e também queria achar graça, conhecer esta graça aos seus olhos. E aí ele faz a terceira pergunta, a terceira afirmação. E agora, Senhor, eu quero pedir que o Senhor veja que este povo que está comigo é o teu povo. Que coisa linda. E aí me faz lembrar a história de Ruth. Ela saiu de Belém e foi para uma terra. E lá naquela terra, o seu marido morreu. Os seus 2 filhos que eram casados morreram. E ficaram as 3 viúvas. Uma voltou para a sua terra, ficou com seu Deus. Mas Ruth disse para sua sogra, onde você for, irei eu. Onde você morar, morarei eu. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. E aí então Deus honrou tanto Noemi quanto Ruth. E de Ruth, esta que quis ser este povo, foi de onde veio Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ela se colocou à disposição e entendeu que ela queria ser povo de Deus. Moisés também, quando ele fala a Deus da graça, quando ele fala do caminho, quando ele diz que ele quer conhecer mais, ele inclui não apenas o seu conhecimento, mas ele inclui em todo o conhecimento o seu povo. E aí ele fala com Deus e diz, considera que esta nação é o teu povo. Amados, quando você está na igreja e entende isso, que você é povo de Deus. Lá em Pedro diz, nós não vamos ter como falar isso tudo, né? Tem muita coisa, eu acho que é para o próximo estudo. Mas quando o apóstolo Pedro, ele escreve, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as boas obras, as bênçãos daquele que vos chamou. Amados, nós precisamos entender que nós somos povo de Deus. Talvez pensando de forma diferente, talvez fazendo de forma diferente. E aí eu louvo a Deus pela Igreja Metodista, porque a Igreja Metodista não preza pela uniformidade. Não.
A igreja metodista não quer colocar uniforme em ninguém, dizer agora você é metodista porque você tem um uniforme de metodista. Não. A igreja metodista preza pela unidade. E essa unidade você não precisa, presta bem atenção, não vai trocar minhas palavras. Você não é obrigado a pensar igual o pastor pensa. Não. Você não é obrigado a pensar igual a Maiara pensa. Não. Ah, mas você precisa amar igual a Maiara ama, igual o pastor ama, porque nós somos unidos em amor. Nós não somos unidos na nossa opinião. Eu posso ter opinião divergente, eu sei que eu tenho um monte de opinião divergente do Renato, mas só que eu não sou um palmeirense, na verdade. Pelo menos, Mas eu sei que há algumas coisas que eu vou diferir dele. E outra, pastor Márcio Arbex, meu amigão, é corintiano. E aí? Problema dele, mas o nosso amor, ele não vê nada disso. Ah, pastor, o senhor é Bolsonaro, o senhor é Lula, PT. Amados, independe se você for Bolsonaro, se você for Lula, você for lá o quê? Meu amado, isso não pode estar sendo empecilho de nós sermos unidos em amor. Não. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus entende que o essencial realmente é o amor. O que nos une é o amor. E você percebe nos próprios discípulos, os discípulos eles divergiam em uma série de coisas. E toda a igreja diverge em uma série de coisas. Mas o que prevalece, meu amado, é o amor. Aí você vai entender que a santidade não é santidade naquilo que eu faço, mas é santidade naquilo que eu sou. Se você realmente tem em você esse amor. Tem um cântico que é bem da igreja metodista, né? Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Amado, a igreja metodista, ela tem como seu princípio pensar e deixar pensar. Nós não somos os donos da verdade. Não. Porque a verdade existe só uma, e a verdade é Jesus Cristo. E agora voltando, olha que Deus responde para ele. 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo, não é por andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Olha que coisa linda. Quando ele falou a Deus que ele queria conhecer o caminho. E aí disse para Deus: eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. E aí ele diz: como é que vão saber? Como é que vão saber? Eles só vão saber realmente se a tua presença for conosco, porque a tua presença conosco, presta atenção aqui, ele diz, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Meu amado, este separado aqui é santidade. Porque Deus está falando para Moisés: Moisés,
Realmente você e este povo é um povo separado. E você que está me ouvindo, eu quero dizer a você, está escrito aqui, como Deus fez a promessa a Moisés: Moisés, você é um povo separado. E você que está aqui ouvindo, assistindo, eu te digo agora, você é um povo separado, você é um povo santo. Não santo lá no céu, não, santo aqui. Porque a santidade começa aqui, o céu começa aqui. Tem um hino que eu acho lindo, no hinário evangélico. Ele diz: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver. E aí o estribilho, o coro diz: ó, aleluia, sim eu sei, é céu fluir, perdão sem par. E com Jesus no eterno céu, eu desde agora irei morar. Segunda estrofe diz: bem pouco importa eu habitar em alto monte ou beira-mar, em casa, grutas, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. Meu amado, o céu não é lá, o céu é em você. Por isso que Jesus naquela cruz olhou para aquele que estava do lado dele e falou: olha, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí muita gente fazendo conjecturas: pastor, então eles saíram correndo dali, naquele dia correram para o paraíso. Não, meu amado, porque Jesus não morreu aquele dia, ele ainda ficou mais um dia na cruz. Pastor, então como é que ele disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Que ele estava dizendo para ele: olha, você está na cruz, mas por causa do que você falou e do que você pediu, do que você creu, hoje mesmo o paraíso está entrando dentro de você. Então hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meu amado, o paraíso é Jesus dentro de você. É o amor de Deus pleno, derramado em você. Ah, pastor, eu não entendo muito. Meu amado, você não precisa entender. Você só precisa aceitar e obedecer. E uma coisa que eu quero que você entenda também, que quando Moisés falou isso com Deus, Deus caminhou com Moisés e disse: nós vamos caminhar juntos. Eu vou caminhar com você, você vai caminhar comigo, e eu vou caminhar com esse povo. Só que, aí é para a semana que vem, né? Só que você podia pensar assim: nossa, Moisés já teve tudo de Deus, né? Não. E aí, talvez, seja essa a grande dificuldade nossa. Às vezes nós aceitamos a Jesus, nós estamos dentro da igreja e achamos que já temos tudo de Deus. E existe um ditado que diz que o grande empecilho para o ótimo é o tá bom. Já percebeu isso? Pede para o filho: filho, faz uma coisa para mim, limpa aquele armário para mim. Viu? Tem ali, tem lustramóveis, tem isso e aquilo, olha, o paninho está ali, limpa ali, dá uma ajeitadinha lá, deixa bonito. Aí o filho vai, passa um paninho, e aí, tá bom, mãe? Ela olha assim e fala: tá bom. Tá bom? Tá não. E o filho sempre vai fazer assim. E quando ele for trabalhar em algum lugar, ele vai fazer de qualquer jeito para ver se está bom. Daí o patrão fala que não está bom, ele fica bravo com o patrão. Sabe por quê? Porque achou que está bom. Mas como é que a gente deve fazer com os nossos filhos? Aí, pai, tá bom? Filho, tá bom. Claro que tá bom. Só que você pode fazer bem melhor. Você tem capacidade para fazer melhor. O filho vai fazer melhor. Você também não vai falar: ô burro, por que você deixa que eu faço? Não, não é isso.
Mas então, quando Deus falou que iria com ele, que iria dar descanso para ele, olha que coisa gostosa. E o descanso era tomar posse de toda, 100% da terra prometida. Mas aí Moisés chega para Deus e fala assim, Senhor, se tudo isso é verdade, se o Senhor quer caminhar conosco, e eu estou conhecendo o teu caminho, ele diz, agora, Senhor, mostra-me a tua glória. Amados, eu não quero apenas ser pastor para viver a graça de Deus e andar no caminho de Deus. Deus nos trouxe a Itapeva, porque eu quero ver a glória de Deus manifesta na igreja metodista em Itapeva. O que é a glória? É o Shekinah de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo dominando e derramando amor nos nossos corações. Porque a palavra de Deus diz, porque a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Deus abençoe. Vamos nos preparar para o estudo que vai prosseguir. Nós vamos ainda falar sobre o descanso. Não terminou ainda o descanso, não. Tem mais, muito mais, para nós falarmos sobre esse descanso. Então, agora eu vou passar a palavra para a irmã Maiara, que tem alguns avisos e algumas coisas a ser falado. Amém. Nós estamos ainda... Desculpa a emoção de falar. Nós temos aí ainda a gente está ainda arrecadando aí os alimentos para a cesta. Então, se você puder entrar em contato com a Tina, a gente tem umas famílias aí que nós estamos aí entregando essas cestas. Então, se você puder entrar em contato com a Tina, doando, pedindo o que ela precisa. A Tina tem o número dela, acho que a gente coloca o número aí depois, né? A gente coloca o número aí. E outro também pediu de oração pela família do Éder. E a Tina também pediu oração pela família da Andréia, que é uma moça que ela foi visitar hoje, irmã da Janete do Dito. E a Tabata pediu também oração pelo irmão dela, Rafael. Esses são os pedidos de oração, pastor. O agradecimento da irmã que sobre o resultado lá, está positivo, está bom. É a amiga da Ivonete. Isso. Que a Ivonete hoje postou um grupo de oração lá, que a amiga dela, graças a Deus, aí teve uma cura no estômago, né? Uma enfermidade. E ela postou lá agradecendo pelas orações. E faça suas orações que nós vamos estar orando e na certeza que Deus vai estar escutando. E se você quiser participar também, né, do grupo de oração da igreja, entre em contato com a Maiara. Sim. E aí, então, esse grupo de oração, esse grupo tem alguns dias específicos para orações mesmo. E não apenas o grupo, toda a igreja vai estar orando por você, pela tua causa, pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua saúde. E entendendo que Deus, né, Ele já deu tudo dele. E só você é que pode limitar-se de ter tudo dele. Mas se você crer, você pode ter tudo. Você pode ter 100% dele. Então não tenha meia bênção, mas tenha o autor da bênção. Tenha o caminho. E tenha o próprio Deus que te dá descanso. O próprio Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, descanso, descanso para as vossas almas.
Vamos estar nesse momento orando. Fica aí com a tua família. Se você puder dar as mãos para a sua família pode dar as mãos. Você não pode dar as mãos fora da casa, mas na sua casa você pode. Então, fica junto com o teu filho, com a tua filha, fica junto com o teu pai, com a tua mãe, fica junto. E entenda que o Senhor quer te dar descanso. Ele quer te dar descanso. Há um hino que diz, né? Jesus dizendo, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, diz Jesus. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou com a tua graça. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem escrito o nosso nome no livro da vida e o Senhor nos conhece pelo nome. Então, Senhor Deus, nós clamamos, Senhor, que faça-nos conhecer mais e mais de Ti, do Teu caminho. E que também, ó Deus, como igreja, possamos entender que este povo é o Teu povo. Nós não somos ilhas, mas nós somos corpo de Cristo. Então, Senhor Deus, vem dando à Tua igreja, Senhor Deus, este descanso. Vem, Senhor Deus, santificando a Tua igreja. Porque há mais de 300 anos o Senhor chamou o ministério metodista para reformar a nação, reformar a igreja e espalhar a santidade em amor, a santidade bíblica por toda a terra. Então, Senhor Deus, vem derramando mesmo, Senhor. Oh, Senhor, agora, Pai, aquele que está triste, aquele que está desanimado, aquele que está com medo, o medo não tem mais lugar, porque o amor perfeito lança fora o medo. Mas agora também, Senhor Deus, nós clamamos pela nossa cidade, clamamos, Senhor Deus, pela cidade da região, pelo Brasil, pelo mundo, que está passando, Senhor Deus, por este momento de medo. Mas que o Senhor, ó Deus, possa verdadeiramente, em toda esta pandemia, Senhor Deus, Tu possas usar a Tua igreja para ser acolhedora, curadora, salvadora, restauradora, através de Jesus Cristo e do Teu amor derramado. Agora, Senhor Deus, os pedidos de orações que estão aqui, ó Deus. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas, nós também sabemos que Tu és o Deus poderoso. E assim como Moisés fez, quando o Senhor falou a ele que deu a graça, que deu realmente o nome dele, conhecia pelo seu nome, mas ele quis mais e disse, Senhor, mostra-me a Tua glória. Oh Deus, precisamos mesmo, Senhor. Não para que nos vangloriemos, não, mas que a Tua glória em nós vai nos fazer parecidos contigo, a suportar os mesmos sofrimentos que o Senhor suportou com amor. Então agora, Senhor Deus, vem abençoando, ó Deus, vem abençoando aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, aqueles que estão, Senhor, nas penitenciárias, nas cadeias. Oh Deus, vem salvando, Pai, vem salvando. Senhor, a Tua palavra diz que em Ti está o querer e o realizar. Então, Senhor, faz querer para realizar o Teu projeto, Deus. E nós estamos aqui intercedendo. Obrigado, Senhor Deus, pela família da igreja. Obrigado, Deus, por todas as igrejas evangélicas espalhadas, Senhor Deus, por esta cidade, por esta terra. E agora, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, esta casa que nos acolhe, o Renato, a Laura, Senhor, também o Leandro,
a Maiara, e todos que estão agora, Senhor Deus, unidos em oração, vem abençoando. E dá, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, a tua bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, teu lar, a casa, trabalho, saúde, sobre a igreja de Jesus Cristo, a noiva, lavada com o sangue do Cordeiro. Permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Deus abençoe, agradecemos a atenção. E no domingo nós vamos estar aqui novamente às 19 horas para o culto de louvor ao nosso Deus. Deus abençoe a todos e a todas. Amém.